Você está no Arena EE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Gente, hoje vamos fazer a Escola ESC sobre otimismo, certo, Mar? Positive Outlook. A visão positiva, né? Uhum. Que a gente traduz aqui muitas vezes como otimismo. Então, o que é otimismo para essa escola de inteligência emocional? Todo mês, lembrando, né, a gente trabalha uma das 12 competências do modelo ESC do Daniel Goleman e Richard Boyatzis, e a gente está trabalhando o mês inteiro de abril com a questão do otimismo. Uhum. É isso, né? E é uma competência tão importante, né, que o modelo atual é o modelo de 4 quadrantes, e eles colocaram o otimismo dentro da regulação do autocontrole emocional, né? Isso. Mas se eu não estou enganado, olha, tu tem mais memória do que eu, no modelo original eram 5 quadrantes e um deles era só sobre isso, né? Chamava-se automotivação. Uhum. E tanto que se você procurar na internet, você vai encontrar ainda... Como a gente às vezes encontra até hoje, né? O pessoal faz a pesquisa no Google, né? E acha lá os modelos antigos. Não, o modelo do Google tem 5 dimensões. Não é. Tem 4. Já teve. Já teve 5. Não mais, há muito tempo. E aí a automotivação virou esse tal Positive Outlook, essa tal visão positiva do futuro, né? Isso aí. Então veja que interessante que a gente associa otimismo com motivação e com perspectiva de futuro. Vamos pegar bem a definição do que significa, Vamos lá. Então vamos lá, tô aqui com o manual da Korn Ferry, tá, pessoal? Que é para quem é certificado, tem mais essa vantagem, de poder trabalhar com esse modelo, né? Então, visão positiva é a habilidade de ver o que é positivo nos outros e na situação corrente, mais do que as coisas negativas. Mais frequentemente do que o negativo. Então aqui já se coloca uma proporção. Para eu ter uma visão positiva, eu preciso ver o copo meio cheio. Nossa, tá? Ele já colocou 2 abas aí que são bem diferentes uma da outra. Ver o lado positivo da coisa, né, do contexto, da situação. Isso. E ver o lado positivo das pessoas, que às vezes está tão bem escondido, né, Ari? Tá bem escondidinho. E que é interessante que foge da ideia de automotivação. Então, eu acho importante a gente dizer que aqui não estamos falando de motivação pessoal ainda. Mas agora o próximo parágrafo vai nos ajudar. As metas passam a ser perseguidas, né? São perseguidas, apesar de obstáculos e empecilhos, né? Então, o que tá aí, sim, a segunda tem mais a ver com automotivação. Vamos embora. Vai, segue em frente, continua, não desista. Em outros modelos, aqui dentro vai entrar resiliência também, como uma forma de você trabalhar seu autocontrole emocional. Então, lembrando que essa visão positiva aqui tá dentro da dimensão de autocontrole emocional, né? Tá, então temos 3 perninhas que a gente precisa explorar. Tá. Eu ter uma visão positiva de mim mesmo, das minhas capacidades, da minha capacidade de atingir metas. Isso. Eu consegui ter uma visão positiva do outro. Isso talvez seja interessante para quem quer aplicar habilidades de liderança inspiradora. Por exemplo, tem um cliente que está conversando com a gente que eles querem fazer treinamento de liderança coaching. Para você ser um líder coaching, para você ser coach ou mentor de alguém, você precisa conseguir enxergar esse potencial no outro, despertar esse potencial e às vezes até fazer com que a própria pessoa enxergue esse potencial. Claro. Então, porque às vezes essa automotivação falta em si. Claro. Né? Eu nunca vou conseguir. Não, peraí, você consegue, mas por que eu consigo? Para não ficar um discurso vazio, né, que vai bater e voltar, ou que não vai ecoar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, você de fato precisa genuinamente ter essa habilidade de conseguir enxergar o melhor no outro a ponto de inspirá-lo. A ponto de fazer com que ele enxergue o que não está enxergando. Pronto. Olha, você já pegou a primeira munição ali, ó. Ela já vem com a artilharia pesada ali, ó. Esse livro, gente, a gente comprou, eu comprei quando eu fui, se não me engano, foi em Málaga. Mais perto do microfone. Vou botar mais perto aqui do microfone. Foi em Málaga, tá? Então, isso aqui, se não me engano, pode ter sido no congresso de 2013, também eu não tenho certeza. Mas isso aqui estava à venda nos congressos. Todo congresso de inteligência emocional tem uma espécie de biblioteca, né, à disposição. Sim.
E era um livro sobre a pesquisa científica de emotion intelligence, inteligência emocional e performance no trabalho. Uhum. Então, isso me chamou muito a atenção, porque aqui no Brasil era uma das maiores acusações, até hoje ainda é. Ah, vocês estão aí preocupados com inteligência emocional, a gente tem mais é que bater meta. Vocês estão a favor do lucro, né? Isso, né? Ó, então foi 2006 esse livro, então com certeza foi no primeiro congresso. Deve ter sido em Málaga ali. Isso aí. Então aí, veja só, o que aparecia já aqui, e isso que eu vou ler para nós aqui um pedacinho, as principais competências para fazer o coaching de outras pessoas e fazê-los... Beleza. E fazê-los, overcome seria, né, superar obstáculos. Pessoas que estão com um comportamento disfuncional e que você tem que ajudá-las a ter um comportamento adequado. Então, aqui a gente já pega, inclusive, os primórdios do coaching, que é completamente diferente desse coach de internet que a gente tem no Brasil, que virou essa figura caricata. Né? Vamos separar o joio do trigo, né, pessoal? Eu sempre faço essa ressalva, né? Porque aqui no Brasil a gente falar em coaching, olha, inclusive é uma acusação das pessoas, assim, ó, tá falecendo um coach de internet, só que não diz de internet, fala um coach. Porque as pessoas nem têm acesso a esse material aqui. Material, então, veja só, tô com um livro de evidência científica, de pesquisas realizadas em organizações, que falava como é que tu faz para uma pessoa que tá na tua equipe, por exemplo, e pensava-se muito em líder coach, né? Como é que eu tiro essa pessoa de uma situação A e levo para uma situação B? Como é que eu desenvolvo o pleno potencial dessa pessoa, até para a pessoa parar de sofrer? Isso eu também tenho que desmistificar. Exato. Desculpa te interromper, Ali, mas trazendo vamos lá, estamos problematizando, como diria nossa estrofe do doutorado lá. Eu comecei a minha carreira numa grande empresa, uma multinacional alemã, que tinha todos os recursos. A gente tinha lá departamentos de RH com modelos de gestão e desenvolvimento de pessoas que eram usados e validados mundialmente, e por ser uma empresa centenária, imagina quantos ciclos de aprendizado já não tinha ocorrido nessa organização para que de fato houvesse uma eficácia, né? Então, quando um líder ele tinha uma ideia de um projeto, né? Vamos fazer tal coisa para um novo produto, para um novo negócio, tem uma série de limitações, de restrições que a gente sabe que a gente precisa se preocupar, e esse líder dessa grande multinacional não precisava, porque já tinha um RH, já tinha um desenvolvimento de pessoas, já tinha um programa de trainee que já tinha cuidado de fornecer todas as competências para serem utilizadas pelas essas lideranças, que tinham então foco no negócio, que tinham então foco na tecnologia, no produto. Quando você vai para uma média empresa, ou quando você vai numa empresa mais nova, você não tem toda essa senhoria, toda essa governança, toda essa tutelagem de um departamento de RH. Então, às vezes, já é estruturado. Então, às vezes, o camarada ele tem uma ideia, e é uma boa ideia, só que, quem é que vem comigo? Ele olha para o lado e fala, não tem. Ninguém. Ou então, as pessoas têm medo de falar. As pessoas estão aflitas, as pessoas elas estão inseguras. Eu estava lá cuidando da minha vida e veio lá o meu líder e falou, tem uma ideia. Nossa, o que o cara está propondo, não tem a menor ideia do que o cara está propondo. Sabe qual que é a tendência? Esse cara sofrer sozinho. Esse cara fala, não, vamos lá, tô dentro, tô junto, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? Ele não tem a menor noção. E às vezes a pessoa que está liderando essa ideia, ela está tão eufórica, ela está tão tomada pela ideia, que a gente tira o foco desses detalhes, que não são detalhes, é a base, né? É por meio das pessoas que você vai desenvolver essa sua ideia. E às vezes o cara é bom na ideia, ele não é bom nas pessoas. Então, para todas as organizações que não têm assim, esse privilégio de ter uma estrutura já estabelecida para cuidar das pessoas, mesmo para essas que têm essa estrutura, sempre pode melhorar, você ter um líder capaz de, a ideia é excelente, mas como é que eu pego essa pessoa e trago ela junto? E é tu, né? Aquilo que tu sempre pergunta, né? O que é mais fácil? Desenvolver competência técnica numa competência emocional ou desenvolver competência emocional numa competência técnica? Vou refazer essa pergunta. O que é mais fácil? Você desenvolver as competências necessárias para uma pessoa
que já está aculturada, já faz parte da empresa, já tem ali a seu comprometimento afetivo com a empresa, mas ainda não está pronta. Eu vou lá, eu vou ter que desenvolver essa pessoa, eu vou ter que fazer ela acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, eu vou ter que fazer com que essa visão seja compartilhada. É mais fácil fazer isso com alguém aqui que já está aqui dentro, mas tem até vergonha ou medo de falar, ou trazer alguém de fora do mercado que está completamente descolado da minha cultura, da minha organização. São dificuldades diferentes, cara, certamente. Então não tem jeito. Você líder, você pode ser um cara assim das grandes ideias. Você vai precisar das pessoas. Você vai precisar fazer com que as pessoas acreditem, compartilhem com a sua ideia. Só que elas vão ter dificuldades. Elas têm carências, né, de desenvolvimento, elas podem não ter as competências necessárias para botar o time em campo, para fazer a sua ideia sair do papel. E aí, meu amigo, não tem jeito, é você que vai ter que fazer essa inspiração, você que vai ter que conduzir as pessoas. E a inspiração é uma das habilidades importantes para a liderança, a gente vai ver, vai ter um mês inteiro para a gente falar sobre isso. Tem a liderança inspiradora, da liderança né? inspiradora, mas eu acho que é importante aqui compreender o otimismo como parte do ferramental desse depara. Eu te tiro daqui e te levo lá. A lenha na fogueira que vai ser o combustível para a pessoa se inspirar. Eu estava falando ontem com a Maiane Lewandowski, que já esteve aqui no Arena IE, minha amiga querida, de vez em quando ela tá no nosso radar, já tá lançando livro de novo, né? E ela falou no... É o hobby da Maiane, né? Lançar livro. Isso aí. Então, e aí a gente falando, e ela comentou da diferença do follow-up e do fellow-up, que tá se falando agora. Que o fellow é esse, vamos lá, o que tu precisa? Como é que eu posso te ajudar? Tamo junto, né? E o follow-up aí? E aí, cadê? Entregou? Me dá aqui, né? Então, de fato, essa percepção de fellow é o que precisa se trabalhar, né? Mas ok, então vamos pegar o artigo do Boyatzis, é lá de 2006, então tem muita coisa que não estava no contexto da pandemia, do pós-pandemia, de todo mundo que a gente está vivendo agora, né? As pessoas ainda vivem no mesmo planeta. É interessante que o Boyatzis, é importante a gente lembrar, como parceiro do Daniel Goleman, ele já nos anos 80, tá, já trabalhava com desenvolvimento de competências. Foi o primeiro trabalho do Boyatzis, foi isso. É muito interessante, quem quiser saber mais essa história do Boyatzis, que é um gênio, o cara foi para o MIT e percebeu que precisava trabalhar com o management na época, né? Então ele quis ir para a administração depois de ser um engenheiro, justamente para trazer essa noção psicométrica para as práticas das empresas. Como é que eu, de fato, avalio e desenvolvo competências? Essa é a raiz do trabalho do Boyatzis, nos anos 80 e 90. Quem fez uma entrevista com ele contando toda essa trajetória, uma entrevista incrível, foi o nosso parceiro Chuck Wolf. Ah, legal. Né? Então, o professor Chuck Wolf tem esse programa de rádio há muitos anos lá em Connecticut. Quem sabe um dia a gente traz o coach aqui pelo menos. Haveremos de trazer a professora Chuck para nossa super renomada audiência, né? Porque quem acompanha a Arena, né? Tá sempre por dentro. Mas enfim, então o professor Boyatzis falava aqui em 2006 que esse otimismo era extremamente importante porque a pessoa era apresentada no seu processo de desenvolvimento para possíveis cenários e possibilidades. Aqui já é o embrião do que vai se tornar o livro dele do Helping People Change, né? Que é um livro bem mais recente. Depois tu procura aí para nós se tem ele na versão em português, para dar para o pessoal ter de referência. Helping People Change. Deve ter. Que daí, quando ele chega nessa proposta do livro, ele vai desenvolver bem mais a noção de liderança inspiradora que tu estava falando agora. Mas o que ele estava dizendo aqui nesse artigo é que o otimismo, junto com algumas outras competências, ele identificava também, outras, para a gente colocar junto, não ficar o pessoal, que outras eram competências essenciais. Ele falava que também a iniciativa dessa pessoa, ou seja, o que tu vai... São competências para tu desenvolver no teu coach, na pessoa que tu está trabalhando o desenvolvimento. Então, otimismo, iniciativa, reconhecimento de padrões. A gente faz muito isso no coaching na Conexão IE. A percepção do que o cliente, do que as pessoas que você entrega têm de você. A percepção que você tem de você mesmo. A maturidade do ego, Olha que doido isso que o Boyatzis botava aqui.
O cara não pode ser um crianção. Ai, não gosta de mim. Né? Ou, não consigo, e agora, né? Vambora, tu vai tentar lidar com um problema de cada vez, né? Se alinhe aí os problemas. Pegue uma ficha, né? Um de cada vez pra gente analisar. Empatia, claro. Autopercepção emocional, que ele separa da autopercepção normal. Então, eu perceber quando eu estou ficando com os meus gatilhos acionados. Quais são esses botõezinhos que as pessoas apertam e que eu surto. E aí, sim, com base em tudo isso, eu preciso ir trabalhar. Mas veja que a primeira que aparece é o otimismo, porque se eu não consigo acreditar que vai ser melhor, e aí que vem a vinculação com o futuro, eu nem começo a brincar. Eu vejo o tamanho da minha encrenca e digo socorro para o mundo que eu quero descer. Então, o otimismo nessa hora é meio que um lastro, tipo assim, calma, tá difícil, a gente sabe, tem dificuldades, mas a gente consegue. E por isso que uma das chaves para acionar o otimismo, e aí quem fala isso para nós é o próprio Seligman, é eu me lembrar das situações em que eu já consegui. Isso é um elemento motivador. Que é o que a gente falou no episódio passado, na Galáxia da Alegria, né? Que uma das formas de você despertar essa visão positiva é, se o presente não tá legal, ou volta para o passado e se energiza naquilo que você já fez, que já deu certo. Não, consegui lá, eu vou conseguir aqui. Agora eu vou conseguir. Ou você vai para o futuro, que é o otimismo. Isso. Né? Me lembrei do New York, né? If I can make it there, I'll make it anywhere. Viu? A gente já completa as frases um do outro, estão vendo, gente? E agora já está completando até em inglês, né? Até em inglês, Mas é exatamente essa a proposta da música do Frank Sinatra. Se eu consigo lá, eu consigo em qualquer lugar. Sim. Então, se eu conseguir abaixo de chumbo nos anos 90, se eu conseguir aguentar o bug do milênio, a gente se lembra dessas coisas, né, Mar? Sim. Se eu aguentei tudo isso, eu aguento mais. Eu consigo aguentar essa transição, essa febre de informações que a gente está vivendo, essa quantidade absurda de estímulos que a gente tem que processar. Eu vou conseguir, porque eu já consegui no passado fazer transições importantes. E você vê que interessante, né? Eu lembrei de um outro filme aqui, que é o Big Kahuna. Maravilhoso. Que a gente utiliza nos treinamentos, né? Qual que era o título em português mesmo? Porque se chama A Chave do Sucesso. A Chave do Sucesso, né? Que não, é um filme bem irrelevante, tá, gente? Assim, mas tem algumas tiradas de reflexão que são bem legais. Sim, e sabe o que tem nesse filme Big Kahuna? Lembra daquele famoso discurso do filtro solar? Pois então. Nas cenas finais do filme, onde aparece esse discurso do filtro solar pela primeira vez. E depois o Caio... O cara lá do BBB. Eu esqueci o nome dele. Não, ele já não é do BBB. Mas ele era, né? O que era o host lá do BBB. Mas ele tem um programa de Barcelos, né? Caio Barcelos, não sei. Enfim, né? Você já deve ter ouvido falar. Desculpa, tá, gente? Do discurso do filtro solar, que ele fala, né? Dá conselhos, né? Pra Pedro vida. Bial, Pedro Bial. Caco Barcelos, a gente querendo botar o cara da Rota 66. Não, mas o Pedro Bial traduziu aqui para o Brasil depois de décadas, né? Mas se você procurar filtro solar Pedro Bial, aí você vai descobrir isso que o Marcelo tá falando. E aí, nesse discurso original do filtro solar, eu não conheço essa versão do Pedro Bial, mas eu sei que na versão original tem. Uma das recomendações é, vai lá e vive em Nova York. Isso. Né? Pelo menos uma vez na vida. Eu não sei porque na versão brasileira talvez ele tenha traduzido isso de alguma forma. Mas vá para Nova York no sentido de o quão difícil é vencer em Nova York. Então, o vencer em Nova York não é assim, fui lá e venci, né? Vi e venci, igual o César falava, né? Não é bem assim, né? Então, vai lá para Nova York e acredite que você vai vencer lá. Só que quando você pega, assim, um desafio muito grande, tu vai ficando cansado da vida, né? Então, ele fala, vai lá, vença, mas deu, né? Saiba quando sair de lá, senão você vai ficar muito endurecido. E daí... E vai para um lugar legal, né? Vai para Califórnia, né? Vai viver na praia,
mas também modere, senão você vai ficar muito mole, né? E você vai perder a musculação, né? Você vai perder o tônus muscular emocional. Seria como aqui no Brasil, viva um tempo numa praia no Nordeste para poder pensar que a vida vale a pena, e aí quando ficar muito mole para ti a situação, vai morar em São Paulo um tempo. Ou seja, abrace desafios, né, com coragem, com otimismo, mas a gente sabe que nem sempre é tão simples assim. Né? Então, tem essa inteligência de saber quando é o momento de abraçar desafios e quando é o momento de você colher os louros, quando é o momento de você relaxar. E como a gente está cada vez mais longevo, né, Ali? A gente vai ter que aprender a passar por diversos ciclos desses. Verdade. Então, a gente vai ter que ter o otimismo, mas a gente vai ter que saber, para desenvolver essa resiliência, a gente já teve aqui vários episódios da resiliência, como é que a gente desenvolve a resiliência? Descansando. Né? Resting, né? A gente desenvolve a resiliência. Aliás, está circulando bastante aí, aproveitando essa deixa, porque a gente não vai falar nunca, pelo menos nessa escola que não tá essa pauta, né, da depressão. Sim. Mas está circulando muito nas redes uma fala do Jim Carrey, falando que quando o teu corpo fica deprimido, ele precisa de um deep rest, né? Que o deep rest, que ele faz essa analogia a partir de uma espécie de guru dele, que ele tem lá, que contou isso pra ele. E ele traduz dizendo assim, ó, não apenas tu precisa de um grande descanso, como a tua depressão é o sinal de que o teu avatarzinho a tua noção de eu, tá te dizendo assim, ó, cansei desse personagem, cansei dessa pessoa que você tá tentando ser, eu não quero mais fazer isso, e que daí vem a depressão. Então isso é interessante a gente fazer um paralelo aqui, porque se a gente não para se analisar, e por isso que vem todas as outras competências que o Boiatzis falou, o que me serve, o que não me serve, o que tem as pessoas de expectativas de mim, o que eu tenho de expectativa de mim, tu acaba ficando deprimido. Então, eu nunca vou esquecer daquela aula, né, que a gente teve com o Boiatzis lá atrás, nem lembro quando foi em 2008, 2009, que ele desenhou aquele esquema de como é que você, líder, recarrega a sua bateria. Isso. Porque essa coisa de você ter que segurar a bandeira e ser otimista por você, pelo outro, pela situação, pela felicidade geral da nação, etc., isso exaure os seus recursos emocionais. Muito, total. Então, o quanto era importante você ter suprimentos para manter acesa essa chama do otimismo. E ele ia buscar suprimentos na espiritualidade, nos relacionamentos interpessoais, no cuidado com o corpo. Então, ser otimista não é só uma escolha. Você tem que ter a capacidade de manter esse otimismo. Perfeito. E para você ter essa capacidade, você precisa desenvolver essa musculatura emocional e angariar recursos. Porque se você não tiver esses recursos, vai soar falso. Claro. Vai soar vazio. Não, e tu tá cavando o caminho do burnout, da exaustão emocional, porque você vai estar cavando um caminho do cinismo, né? Quando a gente finge que tá bem, vem um setback, vem um retorno interno que é de duplicar, ou mais até, a resposta emocional. E a gente vê isso nas organizações, né, Ali? Como até hoje tem empresas que nos contatam e falam, não, a gente está precisando aqui dar tapar o sol com a peneira. Fazer uma manutenção. Tá, eu pensei que fosse o contrário. Porque às vezes acontece também, agora tem acontecido menos, até porque as pessoas estão conhecendo mais o trabalho da Conexão IE. Mas há anos atrás era muito comum, eu digo que era o RH que a gente ia pra torcida organizada, né? Com os pompom, eu dizia, chegamos com os pompom. Que bom que hoje os caras já contratam um show de stand-up, né? Vai lá e faz os caras tomar umas risadas. Não é isso. Não é isso que a gente faz. Vem aqui e ajuda o meu pessoal, que o meu pessoal tá exaurido, eles estão e é impressionante, aproveitando essa deixa que tu deu pra espiritualidade aí, que tu sabe que eu tenho uma vibe que tá indo cada vez mais pra esse caminho de fazer meditação com o pessoal nos treinamentos. Você, o Richard Sherris, o Gurman, né? Só esses carinhos aí. O Richard Davidson. Mas o que eu ia dizer é que eu percebo imediatamente o efeito. Sim, porque é verdade. Não, é impressionante. As pessoas, a gente
pede, no começo dos treinamentos, a gente faz um processo de grounding, né? Que é de as pessoas se conectarem com os seus corpos, com o que elas estão vivendo. E logo assim, 5 a 10 minutos depois, aquela ansiedade, aquela angústia, porque hoje em dia tu ficar numa sala de aula por 4 horas em formato U, a princípio é um troço assustador. É um negócio assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com o meu celular? O que eu vou fazer com a minha cabeça? Isso me faz lembrar o livro que eu tava lendo da monja Elizabeth, eu até botei nas minhas redes sociais aí, que ela conta a história de uma amiga que foi começar um processo de retiro, chegou na cabana, que ela ia ter que ficar dias meditando e tal, olhou para a cabana, imaginou a possibilidade de ficar dias consigo mesma na própria mente e saiu correndo, porta fora, até que ela se deu conta que ela estava no meio de uma mata, no meio de um lugar que não ia ter para onde fugir e voltou para a cabana. E eu acho que às vezes as pessoas vão para um treinamento de inteligência emocional quase com essa vibe, sabe? Não, vou ter que confrontar os meus pensamentos, a quantidade de coisa que eu não processei na minha vida, no meu trabalho. Socorro. Só que daí nos primeiros 5 minutos em que a gente faz uma atividade guiada e que elas percebem que exatamente o lugar que elas estão fugindo mais é onde elas encontram alguma paz para analisar a própria vida, baixa assim uma geral de ufa, então é por aqui que a gente começa, sabe? Então é impressionante como esse espaço para eu ser otimista tá bem longe de um espaço eufórico. Pois é, e é um dano, né, que os Y, os Zs, né, infelizmente muitos deles já estão crescendo nem sabendo o que é isso. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Mas nós, da X, né? Alma, sempre puxando a brasa pro assado. Nós da X aqui, quase. Não, é que. Tio da X aqui, galera. É que, vamos lá. Lógico, tem jovens lideranças, né? E as jovens lideranças são sempre muito bem-vindas e compartilho, né? O desafio, né? Que esses caras têm e me compadeço disso, né? Eu acho que parte da nosso trabalho na Conexão IE é apoiar e mostrar caminhos, né? E recursos, né, para essas jovens lideranças. Mas a gente ainda fala muito, né, na alta direção, né, no C-Level, que é onde a gente se especializou, para o pessoal dessa geração. Isso, né? Perfeito. E aí, né, olha só, tu lembra do termo Yuppie, Ali? Os Yuppies não eram os Ys há um tempo atrás? Não era isso? Era nós? Os Yuppies éramos nós. Sério? Né? Eu achava que os Yuppies eram os Millennials. Não, o Yuppie é o Young Urban Person. É o Young Urban Professional. Sabe aquele camarada que a gente via ali nos filmes da década de 90? Os caras do Woody Allen. Então, aqueles neuróticos de Nova York lá. Os neuróticos de Nova York, da Bolsa de Valores, o pessoal tudo de gravata. Os workaholics. Os workaholics, né? Éramos todos Yuppies. Tipo, né? aqueles da Demi Moore. Tem uma imagem da Demi Moore em algum desses filmes que ela era uma it girl, assim, que ela era uma super executiva. O cara da firma, né? O cara ali do advogado do diabo. A firma tá perfeito. Né? Nós éramos, né? Nós tínhamos como modelo de sucesso o Yuppie, que era o self-made. Eu não dependo de ninguém. Eu sou eu, né? Nós é nós, o resto né? É o M. Então, dane-se os outros, né? Eu vou conquistar, eu vou ser. E coisas como espiritualidade eram distratores. Era coisa de bicho grilo. Né? Esse é dos hippies dos nossos avós. Sim, você é hippie, você é bicho grilo. Vai lá, que é pra Woodstock. Né? Que eu vou pras cabeças. Né? Eu vou Yuppie. E eu tive meu momento Yuppie. Né? Eu já compartilhei contigo, acho que é uma historinha que vale a pena contar. Né? Eu tive a oportunidade de visitar uma exposição do Salvador Dalí. E lá nessa exposição tinha um quadro do Salvador Dalí que era O Sonhador. Imagina um balão de gás com uma feição humana na ponta, dormindo, e todo ele apoiado por muletas. Né? O trabalho do Salvador Dalí. Todas. Eu quero ver, essas muletas, né? Ele fazia muletas de madeira, como se fossem sticks, né? E ele todo apoiado em muletas, dormindo. E, nossa, me impressionou muito aquele quadro, né? E tinha lá um guia na exposição, né? E eu
Que idade tu tinha, mano? Eu tinha 16 anos. E tinha um guia nessa exposição e eu quis saber mais daquele quadro. Maravilhoso esse quadro. Né? Aquele, ó, esse aqui. Esse aí, ele tá todo apoiado, né, dormindo. E aí, por exemplo, o que são essas muletas? Religião era uma delas. Bah! Então, enquanto você se apoia na espiritualidade, na religião, você deixa de realizar o seu pleno potencial e você está dormindo. Então, isso era muito IUP, né? E a gente cresceu lá no começo ali da década, final de 80, começo de 90, com essa aversão a qualquer coisa que pudesse brindar a plena realização do nosso potencial. Por isso que o tio Boyatzis, né, o Goleman, todo esse pessoal fala, não, pessoal, volta. Vem pra dentro. Olha como isso é importante. Você pode ter uma escolha de ir para as cabeças, né, e enfrentar sem recursos. Vai ser mais difícil. Vai. Você vai chegar em burnout. Não, e a gente pode Você não vai conseguir ir tão longe. E um outro inimigo além do cinismo é o hiperracionalismo, né, mano? Que não existe mundo emocional. Onde tá? Não sei, não me interessa saber. Eu só me interessa o que vai dar certo, né? E, aliás, esse vai ser vou ter que botar essa frase no meu artigo desse mês, porque ela tá muito na minha cabeça. Da música, eu só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Bom, então deixa porque isso é uma dos mitos em torno do otimismo que a gente quer quebrar aqui. Não é só saber o que pode dar certo que é otimismo. Não é. É ver o que está errado e acreditar que pode ser melhor. Né? E aí eu achei muito legal esse livro aqui, recomendo, do Steven Pinker. Eu acho que eu já trouxe esse livro aqui alguma vez. A gente repete às vezes, que são os nossos clássicos. Racionalidade, né? Maravilhoso. E olha só, tem um capítulo aqui, até marquei aqui, não sei se vai dar para falar tudo. Nossa, 27 minutos só. A gente tá afiado. O Steven Pinker, ele traz aqui, né, a produção de sentido. E aí ele traz um argumento, né, de um filósofo, o David Hume, que fala assim, a razão, essa daí, ela é e deveria somente ser escrava das paixões. Em que sentido? Você tem metas de vida, Ali? Com certeza tem. Né? Dá para você realizar todas? Não. Ainda não. Você vai ter que botar uma certa ordem, você vai ter que ser uma... Quem é que prioriza? Aquela pela qual você mais se apaixona. Então, por mais que você seja uma criatura racional... Ai, que lindo isso, Má. Que coisa mais maravilhosa. Então, peraí, segura que eu preciso absorver esse negócio. Para tudo. Então eu tenho um monte de sonhos. Todos eles racionais, todos eles bem pensadinhos, todos etc. factíveis. Etc. Nenhum deles é uma alucinação. Mas para saber qual é mais importante, eu tenho que saber por qual deles eu me apaixono. Primeiro princípio básico da economia. As necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. É para sonhar? Peraí, você tem quantas horas para anotar meus sonhos aí? Sonhar é fácil, né? O que eu quero? Tá, e aí? Cadê os recursos? Não, os recursos são limitados. Tá, então não vai dar para fazer tudo. O que a gente vai fazer então? A ideia de existir uma hierarquia de valores, uma hierarquia de metas, uma hierarquia é justamente aquilo pela qual você mais se apaixona. Que lindo. Amei. Por isso que ele fala que a razão é e deveria somente ser a escrava das paixões. E não pode jamais aspirar a qualquer outra função que não a de servir e obedecer a elas. Nossa, isso é muito budista também. Isso é muito zen. E ele de que fala a nossa mente está a serviço desse ser maior que nós temos em nós. Aqui, para deixar claro aqui, né, ele estava expondo a questão lógica de que a razão é um meio para um fim. Tá? Então, eu quero tal coisa. Faz isso, faz isso. Tá, mas vem cá, não dá para querer tudo. Então, por paixões, ele estava se referindo à fonte dos fins. Gostos, desejos, impulsos, emoções, sentimentos inerentes a nós, sem os quais a razão não teria como definir objetivos. Uau! Para depois tentar descobrir como atingi-los. É lógico que tem um contraponto aqui, né? Não que sempre a razão vai ser escrava da paixão, porque às vezes a paixão, né? Nossa, eu quero
tanto isso, mas eu te amo. E eu sei que isso não te apraz. Então, peraí. Quem que vale mais? Há limites também para as minhas paixões. Tá, mas aí tu me abriu uma ponta... O limite para a paixão é a moralidade, a sabedoria, né, o meu histórico emocional. Então, há sim um limite, né, para as paixões. Né, mas o limite para as paixões interessante que tu tá trazendo essa coisa das paixões. É moral, eu sei que etc. tem muita gente que está se retorcendo aí, porque os primórdios do trabalho com a inteligência emocional era justamente separar o que é emoção e o que é paixão. E aí eu explico. Lá nos primeiros autores sobre emoções humanas, a gente vai ter... eu tô pensando até antes do Plutchik, eu não me lembro agora o nome dos caras. Talvez seja o James Cannon, não lembro agora quem exatamente das lidos do início, da época do Freud, ou um pouquinho depois. O que o pessoal entendia? Que as emoções eram análogas, eram aproximadas aos instintos. Então, que quando uma pessoa tinha uma resposta emocional, ela estava sendo instintiva, ela estava no seu estado mais primal. E depois, com o trabalho do Goleman e dos outros professores que vieram, eles disseram, olha, calma que esse primal aí, essa parte mais primitiva, é o acesso à racionalidade. Esse espaço mais primitivo das pessoas, esses afetos todos, eles estão na base da nossa capacidade de pensar sobre o mundo. Daí revolucionou o negócio. Então, não é uma coisa ou outra, não. É uma coisa dentro da outra. Segura. Então, é muito interessante pensar que quando a gente falar de paixões, a gente vai ter que separar o que vem a ser puramente desejo, vontade, até libido, sei eu, o que vem essa coisa primitiva, e o que vem a ser já a minha leitura da realidade, a minha avaliação subjetiva do que me importa, do que não me importa, do que eu desejo, do que eu amo, do que eu não quero. Que fala que vem a razão regulando essa emoção, regulando essa paixão. Quero, mas não devo. Porque tem uma questão moral, tem uma questão ética. Quero, mas não é adequado. Isso é uma ilusão, né? A minha sabedoria me mostra que não vai dar. Eu vou ter que, talvez, fazer um sprint mais longo, né? Fazer um caminho mais longo. Então, existem regulações, mas essa razão, ela vem e afina, regula, conversa com a paixão. Isso. Mas a paixão ainda é o motor. Agora, olha só. Ou seja, dessa forma, ele está vendo paixão mais como esse material instintivo aí. O material que engaja, o material que motiva, o material que leva. O material que organiza e direciona teus esforços. Agora, se essa paixão, né, ela é pessimista, você não vai tão longe assim. Né? Não precisa ser otimista, o wishful thinking, né? Aquele pensamento mágico. Não, isso não. Mas você conseguir acreditar, você ter uma visão otimista, de fato tem um poder. Amplia o teu poder de realização. Aí eu trouxe essa revista aqui, né? Essa revista que eu não sei se o pessoal vai achar. É maravilhosa. Né? A gente comprou essa revista em 2020, gente, antes do mundo acabar. Talvez o pessoal ainda ache pela internet. A National Geographic, eles têm às vezes essas reportagens especiais, né? E aqui era como se fosse assim... Para quem não está vendo e está nos ouvindo, o Marcelo está mostrando uma National Geographic, que o título é Suas Emoções, Your Emotions. Né? A ciência de como você se sente, né? E aqui ele tem, né? A revista é organizada por várias emoções, né? Então, tem aqui o Feel Good Emotions, né? Que é a base da psicologia positivas, né? Tão bonitinho, tem aqui... É muito legal. Nas Feel Good Emotions, vale a pena colocar aqui, A gente podia traduzir algumas coisas e trazer para conexão. O que conta nas Feel Good Emotions, né? Então, tem happiness, felicidade, gratidão, que é o que tu já falou, né? Que é o voltar para o passado. Virou também piada junto com os coaches de internet, né? E como não é uma revista dedicada apenas ao ambiente organizacional, né? Ele traz o amor, né? E olha que bonitinho, Ali. Amor animal, animal love. Tá lindo.
ali, olha, mostra a foto lá pra quem tá vendo na internet. Tem olha uma que moça paixão. abraçando um gatinho aqui. A gente já fez posts no Dia dos Gatos, dos cachorros, a gente já falou do animal, de como a relação com os animais faz bem, né, para os nossos pets. Então aqui, gratidão, etc. Mas aqui ele fala do hope, que é a esperança. Né? E aí aqui, para fazer o argumento da importância dessa esperança, dessa visão otimista, né, a esperança e otimismo, ele traz aqui dados do efeito placebo e do poder, né, dessa visão otimista, né, o poder de você acreditar que vai dar certo, etc. O efeito placebo é um dos testes que é realizado lá nos protocolos, né, de aprovação de drogas e medicamentos para ver, vem cá, como todo medicamento tem um efeito colateral, o quão de fato é o benefício desse medicamento para valer a pena correr o risco do efeito colateral. Porque o que faz um corpo se recuperar? Medicamento ajuda? Ajuda. Alimentação saudável ajuda? Você ter cuidado, carinho, amor, ajuda? Ajuda. Você ter reserva, outros fatores de controle que podem ajudar. Então, para ver se de fato esse efeito desse medicamento vale a pena o risco, eles fazem esses estudos de um grupo de controle tomando medicamento, um grupo de controle não tomando medicamento, e vamos ver como é que a doença evolui, como é que a recuperação evolui nesses dois grupos. E aí esse pessoal que está tomando o medicamento, está recebendo o medicamento, e o pessoal que não está tomando medicamento, ele não pode saber que ele não está tomando medicamento, então ele toma um medicamento falso, que é o tal do placebo, né? Ele acredita que ele está tomando medicamento. E esse acreditar que eu estou tomando medicamento, eu vou me sentir melhor, pode ter um efeito. Então, vem cá, foi o medicamento ou foi a tua crença? E que dados que ele traz aqui? Né? Várias síndromes aqui que eles estudaram, se a pessoa, né, que está sob o efeito placebo, ela tem, por exemplo, um cuidador amoroso, tem atenção, né, tem um ambiente de acolhimento, o apoio dos familiares, etc, etc, etc. 40% das pessoas, na média aqui dos estudos, que recebem o placebo, esse suporte emocional que as faz acreditar aquilo que a gente falou, né, o líder que faz com que a pessoa acredita. A pessoa que faz com que o doente acredite que ele vai melhorar porque ele está em tratamento. Eu consigo despertar em você o otimismo e tem todo um contexto, não, está aqui, estamos juntos e vai lá, vai melhorar lá. 40% das pessoas melhoram. Tá, eu quero pegar outro, fantástico. Eu me lembrei de duas coisas tu contando essa história do placebo. Que a gente comentou no episódio passado, quando a gente perguntou, a pergunta do episódio passado foi, vale a pena ser otimista? Lembram disso? Sim. E aí a gente trouxe alguns exemplos, a gente riu a beça de quando não vale a pena ser otimista, né? Mas a gente trouxe que um dos exemplos em que valia a pena ser otimista é quando você está diante de uma situação que tu sabe que vai ser desafiadora. Então, por exemplo, um quadro de uma doença grave, você precisa do otimismo para poder encará-la. E aí vem a história do valor do placebo. E o que eu quero pegar aqui é o outro lado da coisa. Tu está dizendo o valor que tem a externalidade de provocar ou não uma resposta otimista. E eu quero convidar a gente a pensar o contrário. Ecoou muito em mim essa semana, que eu vi na internet. E o ruim é que a gente acha muita coisa em inglês, não dá para trazer para os nossos reacts, né? Mas eu achei muito legal o que essa senhora falou. Não lembro quem é, tá? Isso estava na internet, assim, aleatoriamente. E não é uma coisa fantástica, né? Mas eu achei que... eu falando da mulher já tô destruindo. Quero dizer que não é uma coisa muito original. Mas que eu achei muito legal. Que ela disse assim, ó. Que a gente tem que se lembrar que não é o estresse ou a externalidade que provoca o estresse no corpo. O que provoca o estresse do corpo
É a forma como tu responde à externalidade. O que você acredita de ter recurso ou não ter recurso para enfrentar aquele desafio. Eu não sei se a palavra é acredita, é como você encara o desafio. Como que eu você... tenho ou não tenho condições? Vamos lá que eu vou conseguir, vai dar certo. Ou não vai dar certo. Eu não vou conseguir, né? Então, é exatamente isso que tá falando do placebo, mas eu acho que tem um meio a meio. Não é assim, um ou outro. Eu acho que tem um pedaço que é o teu mundo externo favorece uma resposta otimista, vírgula, você tem um organismo que consegue captar essa realidade de uma maneira otimista. Isso, agora quer ver uma coisa que vai cair os butiá do bolso aqui? Efeito placebo conhecido. E o efeito nocebo? Bah! E aí? O que é esse efeito nocebo? Vai dar ruim. É aquela pessoa que está tomando o medicamento e eles percebem que ao tomar o medicamento, como todo medicamento tem um efeito colateral, tem pessoas que são mais suscetíveis a esse efeito colateral. E as pessoas, por terem o impacto do efeito colateral, porque quem não está tomando o medicamento, está no placebo, muito provavelmente não vai ter o efeito colateral que o cara que está tomando o medicamento tem. Sim. Porque ele está sofrendo os efeitos colaterais daquele medicamento. Está sendo real aquilo ali. E aquele efeito colateral me provoca um mal-estar. E o mal-estar provocado pelo efeito colateral faz a pessoa não acreditar na cura. Ah, meu Deus. E agora? O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Tem um efeito, para você ver que tem um efeito nocebo. Não, eu quero dizer, o que nasce primeiro? A resposta do corpo ou a crença do corpo? E a verdade é que os dois estão juntos. Não tem ainda estatísticas, né, mas tem estudos sobre isso, do impacto do efeito nocebo na perda de eficácia do tratamento. O tratamento seria eficaz. Sim. Mas a pessoa ela fica tão desanimada, tão desapontada com o revés causado pelos efeitos colaterais, que a pessoa desiste. Nossa. Todo aquele otimismo, toda aquela crença que vai dar certo, que é tão importante para a cura, vai embora no efeito nocebo, né? Porque o cara, a partir do efeito colateral, que geralmente tem isso, né? Por exemplo, você vai tomar um medicamento, as primeiras vezes que enquanto o corpo não se acostuma ao medicamento, da náusea, da tontura, da sono, o gasto, o trato intestinal. A pessoa desarranja, né? Enjoa, náusea, não quer comer, não consegue dormir direito. Não vai dar certo. E esse, não vai dar certo, teria dado certo. Mas eu fico tão pessimista, né, em função das consequências negativas que eu estou sentindo, que o medicamento acaba não sendo eficaz, pelo efeito nocebo. Nossa, ainda não tem estatísticas, né, mas está em estudo. Né, o efeito placebo já é mais conhecido, já é mais medido. Agora o pessoal está se preocupando com esse efeito não nocebo. Tão importante então, qual é a conclusão aqui, né? Quão importante é você se cercar de pessoas que transmitam esperança e otimismo. Tá, mas aí, quero pegar esse trecho para ser advogada aqui do outro lado, tá? Não tem nada que me irrite mais do que uma pessoa, a gente sempre comenta isso nos treinamentos da Conexão IE. Vai ficar falso. Não, você tá lá, tu tá, sei lá, tua morte da bezerra, teu peixinho dourado morreu, não sei o que aconteceu, tu não tá legal. Aí vem o chato otimista. Que não tem empatia. Te anima, não fica assim. Pô, a tua vida é tão legal. Tanta gente que não tem o que tu tem. Esse cara é chato. Esse cara é chato, tá? Que fique claro, isso não é ser otimista. Isso é não respeitar, isso é não ter empatia, isso é não saber o momento. Então a gente não pode dissociar a visão otimista da empatia. A melhor coisa que tu faz por uma pessoa quando ela não está bem é simplesmente presenciar o mundo emocional dela. E é incrível isso, sabe? Nesse trabalho que a gente faz há anos com indivíduos, né? Quando é assim, um a um, se tu aguenta uma pessoa reclamar por alguns minutos sem dar uma solução, sem tentar trazer, vá para a luz, Caroline, né? Se você aguenta, você percebe que em alguns minutos essa pessoa vai ficando melhor. E essa pessoa já começa a sair desse estado de negativismo. Se você aguenta. Lembra que o modelo ESC são 4 quadrantes, né? Tem eu comigo mesmo, você com você, e a partir da minha medição e a partir
do que eu percebo de ti, o que eu vou fazer? Então, eu vou precisar me regular e influenciar você. Então, se eu não estou legal e eu vejo que você não está legal, e de repente você chega para mim e fala para Má, preciso da tua ajuda. Se eu for te ajudar, vai ser o abraço do afogado. Eu não vou te ajudar, vai ter que vir uma terceira pessoa resgatar nós dois, porque nós dois ou vamos se afogar, ou a gente vai se estranhar, ou a gente vai se bater, porque eu preciso estar legal, eu preciso ter recursos para te emprestar recursos. Tá, mas aí é que tá, a pessoa que tá reclamando, eu tô pensando nas pessoas negativas que existem ao nosso redor, elas não pedem ajuda. Seria muito mais fácil elas dizerem, eu preciso conversar contigo porque eu quero que tu me dê uma ajuda. Nossa, facinho. Se vier esse pedido e eu não tiver, eu não tô bem agora. Daqui a meia hora não é um pedido de ajuda. É uma reclamação pura e simples. É simplesmente, eu quero te falar o quanto a vida é horrível. Pode, senta aí que eu vou te falar. E a pessoa fica, não, socorro, não é tão ruim assim, veja bem. Não, ok, mesmo para te ouvir, eu tenho que ter condições de te ouvir, porque senão eu vou... Isso aí, perfeito. Então, eu me lembro quando, aqui eu sempre comento essa história também. Quando eu dava aula de noite no centro de Porto Alegre, tinha dias que eu estava exausta, eu saía 10h30 da noite. Não dava tudo isso, 10 e pouco já começava a fechar o centro, né? E eu me lembro que eu saía assim, me arrastando da aula. Mas tinha dias que, por algum motivo, eu tinha dormido melhor, eu tinha comido melhor, tava gostosa a sopinha dali do lado, sei lá, eu tava bem, 10 e pouco da noite. Então, quando eu pegava o táxi, na época era táxi, pra ir pra casa, eu sempre dava mais um dedo de prosa pra pessoa que estava me levando. Que muitas vezes essa pessoa queria falar. Tinha ali alguns taxistas que já eram meus conhecidos, porque ficava na frente da faculdade, e então já tinha mais ou menos os meus conhecidos para conversar. Mas aquele dia que eu não estava legal, a pessoa começava a me contar, nem precisava ser desgraça, qualquer coisa. Eu dizia, desculpa, hoje eu não tô legal, tu te importa de eu botar meu fonezinho para ouvindo? Claro, prof, tranquilo. Então tem todo o sentido isso que tu tá dizendo, Má. Pra gente, mesmo que seja só ouvir, a gente tem que estar bem. Isso aí. Tá, então, mas aí eu queria só fechar, que nosso tempo tá quase acabando. Quando você demonstra uma visão positiva, o que você consegue fazer? São 5 itens aqui, que eu acho que é legal e vai até pro nosso resumo. A gente consegue ver mais oportunidades do que ameaça, número 1. A gente consegue ter expectativas predominantemente positivas sobre as outras pessoas. Aquilo que a gente já comentou de eu espero o melhor de você. Não entramos muito nessa seara. Isso pode até valer um novo episódio quando a gente falar de otimismo. Porque otimismo, como a gente disse no começo, não é só para mim e para o que vai acontecer com a minha vida. É a forma como eu também leio você e o que você pode fazer da nossa interação. Legal. 3. Tem expectativas positivas do futuro. Já falamos bastante disso. Aqui a 4, que é muito legal. Acredito que o futuro vai ser melhor do que o passado. Esperança. A esperança que tu trouxe. E 5, eu consigo ver o lado positivo mesmo nas situações difíceis. O tal do limãozinho que eu faço uma limonada. Lindo, né, Má? Lindo. O pessoal captou tão legal. Tá. Deixa eu só falar rapidamente do último livro aqui que a gente trouxe para esse episódio. Vamos explorar talvez no próximo episódio. Tá. Que é a inteligência emocional transformativa, né? Esse é a última paixão do Marcelo, esse material aí. Richard, né? O que eles fazem aqui? Eles fazem em cima das habilidades socioemocionais da liderança, mas no primeiro capítulo ele alerta para a importância da gente quebrar hábitos. Tu faz muito isso, Ari, nos treinamentos, né? Que você fala assim, que a emoção, ela é fluida, né? Você tem uma situação, essa situação você interpreta ela de uma forma, te dispara uma resposta emocional, teu corpo vai virar um coquetel dos hormônios necessários para ele fazer frente, né, a essa resposta da forma mais adequada dentro da tua capacidade, da tua competência, dentro do teu histórico. Então, a emoção, ela prepara para uma resposta, ela prepara para uma decisão, ela prepara, né, para a ação. Saiu o fator causador, saiu a emoção. Então, quando a gente é emocionalmente saudável,
Tem alguma coisa, tem uma agressão, você vai lá, faz frente à agressão. Terminou a agressão, desarmou. Isso aí. O problema é quando não desarma. Isso, fica ativado o negócio. Então, o que ele traz aqui é que a gente armou tanto esse circuito, que ser otimista ou ser pessimista podem se tornar hábitos, independente do contexto do cenário. Ai, que legal, Ma. Isso rende com certeza um episódio inteiro para falar disso. Então, o que sobre aprender a... Exatamente. Então, tem uma ameaça ali no futuro. Vem cá, toda ameaça também é uma oportunidade. Agora é fácil falar, né? Mas toda a dificuldade que o Covid nos trouxe, olha quanto aprendizado a gente teve com relação a times, equipes, trabalho online, colaboração, etc, né? Quem conseguiu enxergar essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade, triunfou, né? Sobreviveu melhor do que quem não conseguiu abraçar essa oportunidade e falar, não, agora o mundo acabou, fechou um negócio, fechou tudo, etc. E esses eventos traumáticos vão deixando marcas que qualquer outra coisa que vem, vai dar errado. Vai dar errado. Eu não consigo fazer esses 5 elementos aí que tu falou, por exemplo, ver o que há de bom, porque eu me habituei a só ver o que é de ruim. Então, a gente precisa investigar esses hábitos. Aí é uma das horas que a razão vem de ajuda. E que todo esse trabalho de desenvolvimento, quando tu faz com uma pessoa que tem essa competência, e tem muitos profissionais que têm essa competência. Que você faz de coaching, de mentoria que é também o trabalho de alguns terapeutas. E quebrar esses hábitos. E também o trabalho de muitos terapeutas sérios, pessoas que trabalham com esse entendimento da tua forma de trabalhar a tua realidade. Sim, ter a chavinha. Porque aqui tá uma coisa importante para nós, Ma. Independente de se tu vai fazer isso com um terapeuta de uma linha ou outra da psicologia, tô pensando, claro, em psicólogos ou pessoas que tenham essa formação para trabalhar isso contigo. Comportamental, é muito importante que para você saber se essa pessoa, e se for um coach mesmo organizacional, que ela tem essa capacidade de entender o teu sistema. Não é pegar um modelo genérico do que se espera que você faça e tentar te encaixar esse modelo Isso aí, você tem que genérico. ter um pensamento crítico para selecionar qual que é a linha de raciocínio que mais vai te ajudar. E de tu compreender o teu processo mental. Como é que eu funciono? Como é que eu organizo a minha realidade? O que me serve e o que não me serve? Então, uma pessoa que é comprometida com o desenvolvimento, ela tem que trabalhar isso, o teu sistema. E é isso que esse coaching organizacional, é isso que esse terapeuta vai te ajudar. A você compreender o teu sistema. Não você simplesmente negar o sistema. Teu sistema está bugado. Você precisa acreditar nisso. Não, né, gente? Cara, não. Isso aí. Né? Claro, aqui eu juntei tudo, né? A parte clínica e organizacional, mas eu fiz de propósito isso, porque eu sempre digo... Esse emaranhado, né, Olha, não tem jeito. A gente eu fiz um artigo uma vez que eu falei exatamente sobre isso, sobre o poder da escuta, o nome do artigo, em que eu falo que eu fiz uma conversa com uma cliente, que eu não sabia mais o nome do que era aquilo que tinha acontecido, se era um trabalho de mentor, se era coaching, mas que o que quer que tivesse acontecido ali, tinha sido favorecido a partir da escuta. E o que a escuta fantástica faz? Isso a gente faz há muitos anos um com o outro. Produção de sentido. Produção de sentido. Eu consigo saber para que lado eu vou depois, né? Organiza as ideias. Muito bem, a gente espera que essa escuta que você fez da gente aí, obrigada se você nos ouviu até aqui, que tenha produzido algum sentido, que tenha caído alguma ficha, que tenha dado até mesmo algum desconforto. Manda para amigo, manda para inimigo. Mas que se for um desconforto, que seja para promover o teu melhor e para você se sentir mais otimista em relação à vida, né? Aí. Então tá, pessoal, muito obrigada até aqui e até o próximo Arena E. Até.